Nós chegamos em São Paulo no ano de 2000. Em 1999, o pastor Bud, numa conversa com Janduí, chamou ele e trouxe algumas direções para a nossa vida na área ministerial. Nós tínhamos acabado de concluir um rema, concluímos em 98. Em 1999, o pastor teve essa conversa de que desejaria, ampliar, crescer a obra aqui em São Paulo. Existia, a Igreja Verbo da Vida de Guarulhos, e aí nós viemos para dar esse pontapé junto com o pastor local, e aí viemos morar em Guarulhos. Então viemos no mês de janeiro do ano de 2000, fazem 19 anos que estamos morando aqui na cidade de São Paulo. 5 de janeiro fez 19 anos. E grandes coisas Deus tem feito desde o ano de 2000 até agora. Então aquilo foi um início de algo que Deus tinha grande para as nossas vidas, porque Deus não mostra todo o passo, tudo onde você vai estar. Você vai estar aqui, então ano e tal ano você vai para tal outro lugar. Então no ano de 2000 nós chegamos, era época de janeiro de férias, que nós estaríamos nesse período na Paraíba, na praia com os irmãos, com os amigos. Então quando nós chegamos foi tipo, nós estávamos de férias em Guarulhos, só que não, já era o trabalho, mas era tudo novidade. Para Ravi, então, se adaptou rápido. No condomínio que nós viemos morar, fez assim amizade rápido com as crianças, então era todo tempo as crianças, ele era o mais velho da turma, ele sempre liderando, comandando todo mundo e participando, ali com as crianças. E aí ele, Janduí, começou como diretor da escola, seria Verbo da Vida na época, não era ainda Rema, e depois, ao passo, eu comecei a também auxiliá-lo ali na escola, na secretaria do Rema, do Verbo da Vida, e as coisas foram sendo ampliadas, novos pontos, foram surgindo, de Campinas, Cumbica já existia também a congregação, e houve um desejo no coração de Janduí, de abrir outras novas obras, e veio o desejo, a palavra Pinheiros, que seria onde nós estamos hoje. E o pastor Bando também queria mais um centro de treinamento, um centro de São Paulo, porque as pessoas se deslocavam de vários bairros até chegar à escola de Guarulhos. E devido a muito trânsito, muitos alunos chegavam muito atrasados, assim, mais de 8h30, porque saía do serviço. Quem mora pro lado desse lado, que nós estamos da Zona Oeste, Zona Sul, até chegar em Guarulhos, era muito trânsito mesmo. E aí houve, a obra para se iniciar em Pinheiros. E aí começamos através de um irmão que tinha uma tia, que tinha uma casa em Pinheiros. Estou cortando um pouco dos detalhes, porque se for minuciosamente, vou demorar mais ainda. E aí começamos essa obra na casa da irmã Loide, um apartamento pequeno aqui em Pinheiros, ela com a irmã e o seu cunhado, algumas sobrinhas, as meninas eram adolescentes na época, e nós víamos a cada semana, toda semana, nessas reuniões, e elas iam recebendo a palavra da fé e convidavam mais pessoas da família, era sempre mais com elas e as sobrinhas, com as filhas da família. E o pastor Bando, ele queria uma escola, igreja e escola aqui em Pinheiros. E aí nós procuramos um prédio, mas antes desse prédio, depois da casa da irmã, nós fomos para o salão de festas, e do salão de festa depois nós nos reunimos no Golden Town, que foi quando foi crescendo e tinha crianças, havia uma necessidade de se ter uma identidade de como funcionava uma igreja, porque ali no hotel não estava ainda a nossa identidade, as crianças numa outra sala e os pais na outra, e as idades eram diferentes, então precisávamos ter o nosso próprio local, os adultos e as crianças divididos por faixa etária nas suas salas. E aí foi quando nós encontramos o prédio, que era o antigo prédio, hoje funciona o Rema, a escola Rema, e nesse prédio, quando nós encontramos, então estava assim, porque funcionava uma GLS, e a gente precisava, de fazer algumas reformas, adaptações, do que seria para ficar com aquela cara de igreja mesmo. E quando nós conseguimos o prédio,
os outros remas já tinham começado. Quando nós fomos depois que nós encontramos o prédio, fomos fazer aquela reforma toda para começar a aula, os remas já estavam na terceira matéria e nós, pastor Bud e Guto também nos apoiou, disse, não, pode começar com os outros na terceira matéria, vocês vão estar iniciando com a primeira matéria, que foi o pastor Bud, quem abriu, foi maravilhoso, assim, que deu início à aula. Nós não tínhamos muitos alunos, mas foi assim, grande. Para nós era como se o Rema estivesse grande como ele é grande hoje. Então tínhamos 38 alunos em sala de aula para o Rema, para a escola, e foi muito bom. Passamos por uma grande reforma e aí nós íamos todos os dias, eu, Janduí e mais alguns irmãos. E alguns irmãos também vieram para arrancar carpetes que tinha na parede, carpetes com marcas de cigarro, carpetes no chão. Então foi aquela quebrar assim, bar que tinha dentro, quebrando mesmo com martelo e tal, né? Como eu não tinha muita força, eu varria muito, pegava com as mãos, colocava em saco, e aquilo foi assim, você pensa, nossa, agora acabou, né? Quando você olhava, tinha mais coisas para fazer, tirar teto que estava todo manchado da nicotina, as luminárias, tinha marcas amarelas da nicotina, então foi tirada todas as luminárias para lavar e fazer uma adaptação para tirarmos, porque tinha muitas luminárias. Tinha um palco, teve que tirar aquele palco, né, de apresentação, e também tinha um chapeleiro, né, que é onde as pessoas guardavam os seus pertences, também tivemos que tirar aquilo. Um lustre que ainda hoje tem no Rema, é belíssimo, aquele lustre estava todo amarelo de nicotina, e aí lavamos aquele lustre, comprou uma piscina infantil, era a forma de como veio para nós de limparmos, de deixarmos ele limpo, né, brilhante, e colocamos ele lá com sabão mesmo, detergente, e fomos tirando. Tinha um irmão nosso, Cortez, que estava aqui passando um período, e ele trabalhava muito com coisas manuais, e ele nos ajudou a tirar todas as pedrinhas, glória a Deus, e montar do jeito que era, porque ele vem assim, depois ele tem um formato em U, as pedras, e colocava do jeito que era. Então nós vínhamos, ia colocando, e ele ia nos ensinando a forma. Sâmia também ajudou nesse período, ela morava conosco, e fomos montando essas pedras para montar todo esse luxo. Então foi um trabalho assim minucioso, mas muito assim prazeroso. Você vê que você está construindo algo e você vê que aquilo vai dando outra cara de uma reforma. É como se você tivesse comprado uma casa sua e você vai fazer do jeito que você gosta, da forma como a visão veio, que seria ali. Quando nós estávamos no hotel, tinha um irmão, né? Ele é da nossa igreja ainda, o irmão Aníbal. E o pastor Janduí, né, meu esposo, dizia assim, Aníbal, que meu esposo dizia, cumprimente pelo menos 10 pessoas, que tinha mais de 10 pessoas. Cumprimente, para as pessoas se cumprimentarem. E isso tornou algo interessante, porque João dizia, irmão Aníbal, cumprimente 20, cumprimente 40, depois foi aumentando. Aníbal, quantas pessoas tem hoje? E ele dizia, tem 40 e tantas pessoas, 50, 60, e ele ia aumentando o número. Depois a pouco ele dizia, 100 e tantas pessoas, cumprimente, que não tinha essas 100 e tantas pessoas. Depois 200 e tantas pessoas. Aníbal, 280 pessoas. Que ele é boliviano, então ele tinha o sotaque bem, né, do espanhol. E aí nós fomos criando essa imagem dos números e nós íamos falando, porque a Bíblia diz, como nós aprendemos na base com o pastor Bando, de termos o coração de fé e crer e ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz, né? Crê com o coração e confessa com a boca. Então aquilo que eu acredito, que eu creio, eu tenho que falar com os meus lábios para ver aquilo funcionando. Que aquilo é real, vai ser uma realidade, será uma realidade para nossas vidas. E aí a gente começou a declarar, chamar as pessoas, né? Crer numa escola grande, crer no departamento infantil, professores chegando, pessoas com habilidade, pessoas no Ministério de Socorro para nos auxiliar naquilo. Quando eu visitava, eu ia muito na igreja de Santos e lá
a esposa do pastor na época, né, a Sueli, eu via mulheres assim ajudando ela. O Senhor vai me dar mulheres assim bem habilidosas, iguais. E nós temos mulheres aqui, né, que têm essas habilidades para fazer coisas assim, que estão sempre disponíveis, não só nos trabalhos manuais, mas também na oração. O que você quer que eu ore? O que está precisando? O que a igreja precisa? Quer que eu faça alguma coisa? Me liga. Você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Então, isso é muito importante, porque nós sozinhos não conseguimos fazer tudo isso aqui acontecer, né? Hoje a igreja está num prédio grande, num prédio maior, belíssimo. Hoje nós temos equipe, né, de filmagem. Meu Deus do céu, nem eu declarei, mas o pastor Jandir chamava, né, as câmeras, a existência dessas coisas, e ele sempre dizia, né, poucos creram, muitos verão. Poucos creram, e é o que está acontecendo mesmo, mas todos verão, e todos estão vendo algo grande e excelente. E eu sempre dizia para as meninas assim, né, São Paulo é a porta para as nações, então vai lá para São Paulo, que Deus vai abrir caminhos de você para o outro lugar que você deseja, quem tem a chamada missionária no coração. E aqui tem sido algo grande que Deus tem feito, né, através de nossas vidas, para tocar a vida de pessoas. Então, pessoas aqui chegaram restauradas, chegaram para ser restauradas, pessoas que estavam machucadas, oprimidas, com enfermidades. Então, pessoas foram curadas, tiveram um avanço, um crescimento assim rápido. Pessoas que não percebiam dentro delas a chamada, o potencial que tinhas para fazer algo, e Deus mostrou, olha, você pode fazer isso muito mais. Inclusive eu nem imaginava que seria diretora do Rema, ou que estaria morando em São Paulo, de João Pessoa para Campina Grande, de Campina Grande para São Paulo, e de São Paulo para as nações. Então Deus faz algo assim grande, porque Ele vai dando passo a passo a cada visão para nós. Então, é uma honra para nós estarmos conduzindo esse povo aqui em Pinheiros, de tê-los aqui contribuindo no avanço do Evangelho, para tocar vida de pessoas, para tirar pessoas das trevas e trazer para a luz de Jesus Cristo, libertar pessoas e curá-las, né? Então, Deus conta não só comigo, mas com você e com toda a igreja para estar aqui. Então, a finalidade da igreja não só é aqui, mas é tocar outras vidas. Quando a igreja primitiva, né, ela se reunia num lugar, todos tinham tudo em comum, viviam numa comunhão, mas Deus queria que isso fosse aquilo fosse alcançado, ampliado, que a vida de pessoas fosse tocadas. Então, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida. Não é para o pastor, é para a esposa do pastor. Não, é para todo aquele que recebeu Jesus. Tem um ministério da reconciliação. Então, podem tocar a vida de outras e outras pessoas. Quando morávamos em Guarulhos, assim que chegamos, o desafio nosso não foi assim o trabalho, porque nós chegamos assim toda empolgação, porque tínhamos acabado o Rema. Passamos um ano servindo a igreja de Campina Grande. O pastor Bandi nos convoca. Então, viemos com toda assim energia, assim, com toda disposição, crendo com o coração mesmo de fazer, de realizar, sabendo que Deus confiou algo nas nossas mãos, e quando Ele confia, aquilo vai seguir em frente. Passamos pressões, e muitas, passamos mesmo, choramos, mas sempre confiando em Deus, que aquilo era algo que ia passar e que nós estaríamos no estágio. É igual alguém que está estagiando ou vai para passar para uma próxima fase. Passamos aquele estágio, já estávamos na próxima fase, como mais que vencedores, e avançamos. E o desafio para as nossas vidas, eu não digo assim um desafio, assim, a adaptação, eu me adaptei rápido. Ravi, como eu já te falei, foi rápido demais. A adaptação minha, acho que foi ao frio, porque morávamos em Campina Grande, que tem um clima bom, assim, de um frio. Para eles, já tá frio, então põe agasalho. Mas hoje, frio é São Paulo, e tem outros lugares mais frios que São Paulo, eu já experimentei.
Então, nós não tínhamos aquelas roupas de lã, suéter, casacos quentes, né, para nos agasalhar. Então, Jandir tinha uma sobrinha que morava no Rio Grande do Sul e ela agora estava no outro ministério, estava no Nordeste. Ela disse: tio, nós tínhamos umas roupas que está lá no Rio Grande do Sul com a minha sogra, nós vamos mandar. Então, ela tinha praticamente o meu corpo e o suéter dela dava perfeito em mim e as de Davi, os suéteres davam em Jandir. Então, foi uma bênção para as nossas vidas. Nós utilizamos o que tínhamos e aí Jandir comprou depois um aquecedor. E as roupas para Ravi nós providenciamos, porque aí era mais fácil de você providenciar agasalho para um só. E um cobertor quentinho, que era o nosso, de Ravi. Depois Samé ganhou o dela também e ficamos bem. Então, o apartamento que nós morávamos, ele não batia sol. Então, no verão, era muito bom, porque ficava fresquinho. No inverno, era muito gelado. A gente tinha que abrir a porta para ver se o ar quente entrava no apartamento, para ver se aquecia o apartamento. Ao sairmos, íamos lá fora ver como estava a temperatura, porque dentro, meu Deus, era muito mais frio do que fora. Então, a nossa fase foi essa de se adaptar, né? Mas quanto assim a cultura do pessoal, eu gostava muito de observar. Então, até nas comidas, nós íamos almoçar às vezes na casa do pastor Marcondo, eu observava. Então, tinha muita folha, muita salada, e eu comia só apenas alface e tomate. Era a minha salada de folhas, né? Então, eu comecei a ver, a pessoa colocava agrião, colocava rúcula. Aí eu disse: vou colocar também, fazer igual que eles estão fazendo. Não fazia. Então, hoje, quando eu estou no lugar e não tem isso, eu digo: meu Deus, estou sentindo falta daquela folha crocante, porque em determinado lugar que você vai ter a folha, mas porque é quente e não tem como tem aqui em São Paulo. Então eu fui adaptando, fui aprendendo os costumes, né, o que eles comem e tal, e fui aprendendo isso aí nessa questão e fui me adaptando rapidamente ao lugar. Então eu acredito que eu sou fácil, né, de se adaptar. Pelo menos São Paulo foi um lugar assim que foi fácil nessa questão de adaptação. E sentíamos falta da igreja, que a igreja era algo já tinha, assim, era uma igreja, não é como onde está o templo hoje, o templo grande, mas tinha assim a igreja já estruturada, né? Tinha departamentos funcionando. A igreja onde nós estávamos congregando já era uma igreja menor, né? Um departamento infantil menor, um pouco mais cidades misturadas. Então o Ravi também teve essa parte dele se adaptando para estar no contexto da idade dele. Então acho que essa foi a nossa dificuldade que nós passamos, era a questão mais do frio. Eu lembro que às vezes eu ia dormir, quando eu deitava, o meu quarto era o vizinho de Sammy. Ela falava: meu Deus, ela contando para ela: o que está acontecendo aí nesse... Porque eu deitava, frio, até a cama ficar quentinha. Depois uma irmã me ensinou: pega o seu secador de cabelo e esquenta a cama antes de deitar, e não precisa mais. Eu disse: meu Deus, o que vocês... Ai, deve estar tão bom aí, né? Aí vocês estão rindo, por que vocês riem tanto? Aí Jandir ia contar a ela. Uma vez, ela: Ravi, abra a porta, o que tem aí? Aí Jandir disse: Eliane morre de rir no frio. Quando eu tirava a roupa para tomar banho, eu: ai, meu Deus, que frio. Ai, mas só, leva o aquecedor, liga no banheiro para aquecer, e aí você toma banho. Eu comecei a fazer essas táticas que me ensinavam para poder conseguir suportar. Mas foi tudo bem. Algo assim que marcou muito para nossas vidas, para minha, né, principalmente, é que assim, vou contar um pouquinho do início de quando eu conheci Jandir, né? Então, eu conheci Jandir e sabia sim que ele tinha uma chamada ministerial. Ele já atuava, né, como pastor, e eu fui morar em Campina Grande. E depois de algum tempo dele estando no outro ministério, quando nós passamos a ser do Verbo da Vida, trabalhamos com pastores assistentes, né? Na época era o Guto, era o pastor, né, da igreja, e nós estamos lá para assistenciá-lo. Então, foi muito bom, muito gostoso, porque você recebe a direção de alguém
E você faz. É muito mais confortável, é prazeroso. E assim, olha, você vai fazer assim, assim. Amém. Vamos fazer, vamos cumprir. Aí a outra coisa, vir para um lugar e agora é você que vai orar. É você que vai ouvir de Deus e é você que vai tomar a decisão. Então não tem mais alguém para te dizer assim, faz isso, né? Sabemos que tinha o pastor Buddy, temos um ministério, tem o Ministério Verbo da Vida, mas concernente ao local, nós que temos que orar e sermos direcionados. Então quando o pastor Buddy nos enviou para cá, então até na minha cabeça eu achei que seria só para supervisionar e abrir novas obras, não que seríamos nós que encabeçaremos a obra. Então o Janduí começou e ele mesmo tornou-se, né, ficou pastor titular, pastor presidente da igreja. Então foi algo assim que me marcou, começarmos algo, vermos aquilo pequeno e Deus fazer algo grande. Então isso é muito importante para nós, você crê em algo e você vê aquilo de Deus, ou de repente de Deus tomar sua forma, se avolumar para algo muito maior. E eu sei que não ainda parou, porque o que nós temos recebido de palavras e de promessas, que isso aqui vai ser grande, de uma proporção maior, como um grande celeiro, né? Nós somos aqui, estamos como celeiros que vamos tornar maior ainda, que vai chegar a tocar a vida de pessoas, a abençoarmos nações, projetos grandes, com crianças, né? Não esquecemos o projeto dos pequenos, né? Que são os filhos do amor, que está em andamento, e eu sei que isso é algo grande mesmo, que Deus vai fazer assim para tocar e transformar a vida de crianças e de tantas outras coisas. Então, algo grande que Deus fez é do pequeno começo se tornar algo grande. Às vezes a pessoa fala, mas é pequeno. Às vezes tinha um irmão que levava a gente e dizia, misericórdia. Dizia assim, pastor, o senhor está indo para uma reunião da terceira idade. E eu era bem jovem. Eu dizia, meu Deus. Porque elas, lógico, se você tem acertado, você vai atrair aquelas pessoas. É como uma pessoa jovem. Você vê que o pastor que é jovem, a igreja dele só tem jovem. Né? E a característica nossa não é essa. Nós somos uma igreja família. Você vê que tem o pai, a mãe e os filhos, né? Que é a nossa característica, né? Eu não sou tão jovem. O Janduí também não. Então é pai, mãe e filhos. Então a nossa tendência é essa. E eu dizia assim, não, vai ser algo... Quando ele falava aquilo, eu dizia, meu Deus do céu, não vai me afetar. Nós vamos tocar famílias. E isso foi crescendo. Então... o importante é nós não desprezarmos o pequeno começo, de onde nós começamos e aquilo aonde Deus vai nos levar, para algo muito e muito maior. E eu creio nisso. Nós seremos a igreja que sustentaremos missionários, sustentaremos grandes projetos, investidores do reino, porque o meu desejo é esse, ser uma investidora do reino. Não ser aquela que vai só dirigir, mas ser aquela que vai ser investidora de pessoas. Quero ter um desejo no coração de ir para Portugal, quero ter um desejo no coração de estar na China. Vai, filho, aqui, vai estar suprido, vai ser providenciado e fazer isso crescer cada vez mais. Aleluia.